Olá a todos, eu sou o professor Jonathan, professor de História. Estou aqui mais uma vez contribuindo com o estudo dos alunos de terceiro ano do ensino médio na disciplina de História, né? Ajudando alunos a se prepararem na medida do possível, né? é, para vestibulares, Enem e concursos, né? Já falamos aqui sobre uma série de temas importantes que costumam cair em provas e têm uma importância, né, bastante grande nos estudos de história no terceiro ano do ensino médio. Falamos sobre o período da Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, sobre a Revolução Russa e na última aula falamos um pouco sobre a grande crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão, né? Viemos tratando de como esses temas se relacionam, quais são as relações, aonde eles se aproximam, qual é a influência desses temas, né? E a partir desse momento que tratamos sobre a grande crise de 1929, falamos do impacto, né, que essa crise gerou em grande parte do mundo, nos países que tinham uma relação profunda, né, com os Estados Unidos, como é o caso do Brasil, no caso do Brasil, que sofreram, né, com essa crise também. E qual foi os modos encontrados pelos Estados Unidos, em particular, para atenuar, amenizar, arrefecer essa crise, né? Como resolvê-la, né? E as resoluções dessa crise se dão sobretudo no governo de um senhor chamado Franklin Delano Roosevelt, né? Que foi um presidente que ficou de 1933 a 1945 no governo dos Estados Unidos, ou seja, ficou aí por 12 anos, vai comandar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, vai participar de toda a resolução do mundo pós-guerra, né? E vai ajudar na elaboração de propostas de como o mundo deveria discutir alguns problemas internacionais no pós-guerra. Mas vamos focar na questão do seu papel, importante papel, na resolução da crise de 1929. Como a crise gerou milhões de desempregados, milhares de falências e um clima de depressão na sociedade estadunidense, o, o Roosevelt, com a contribuição, lógico, né, o presidente não forma um governo sozinho, ele é só uma peça do quebra-cabeça institucional, digamos assim. Ele vai ter, digamos, um braço direito, uma figura bastante importante chamado John Maynard Keynes, que é um economista que vai contribuir com propostas de acabar com essa crise. Por quê? Essa crise, que como eu falei, gerou milhões de desempregados, milhares de indústrias e empresas e comércios falidos, o governo tinha um papel fundamental nessa resolução. Dependia dele a resolução dessa crise. E nessa dupla, Keynes e Roosevelt, eles vão chegar à ideia de que o governo tem que intervir na economia. O governo depende de um intervencionismo para ajudar a, digamos, equilibrar a sociedade e a economia norte-americana. Essa crise nada mais, nada menos, foi do que uma desregulação, um desequilíbrio na economia, né? Como a gente falou, existia uma expectativa enorme das indústrias enriquecerem, continuarem produzindo os seus itens sem precedentes, né? E essa crise de superprodução desregulou a economia norte-americana, estadunidense. Então, eles falaram como resolver. O governo ele precisa intervir na economia. Intervir fazendo o quê?
regulando os preços, ajudando as empresas que faliram, ajudando as pessoas desempregadas. Ou seja, o governo tem esse papel de intervir no que está desregulado, né? É como se a economia fosse um trem que saiu fora do trilho e dependia do governo ajustar e colocar esse trilho, a economia, no seu devido lugar. Então, o Keynes ficou conhecido, e até hoje ele é conhecido por ser um economista que defendia a intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, antes da crise, os economistas e os capitalistas, de um modo geral, nos Estados Unidos, defendiam aquela ideia de que o mercado se autorregula. Ou seja, o mercado, ele compra, vende, ele negocia e ele chega a uma resolução automaticamente. A mão invisível do mercado, que é uma ideia dos economistas liberais dos séculos passados, século XVII, XVIII, XIX, a mão do mercado resolveria todos os problemas. Então, os economistas, de certo modo, negavam a intervenção do Estado na economia. Ou seja, eles falavam, não, o Estado vem querer colocar a sua mão nos nossos negócios, querer definir preço. Não, o mercado tem que agir sozinho. Então essa era uma tendência que havia há muito tempo nos Estados Unidos, da economia e do mercado se autogerir, trabalhar sozinho. E agora veio um cara chamado Keynes, junto com o presidente Roosevelt, e falou, não, o Estado tem que intervir. Olha só, o Estado não interviu, aconteceu isso que aconteceu, essa crise gigantesca. Então, é necessário o Estado intervir. Intervir como? Quais vão ser as medidas dessa intervenção estatal? O que o governo fez, então? O que é essa intervenção? Os Estados Unidos, nesse momento, através do Keynes e do Roosevelt, começou a fazer grandes obras públicas para pegar aqueles milhões de desempregados e dar emprego. Isso é uma intervenção estatal. Criaram enormes ferrovias, barragens, rodovias, ou seja, grandes obras que dependessem de milhares de empregos. Cada obra ia ajudar aquela população que ficou desempregada. Outra, o governo começou a conceder alguns direitos trabalhistas para os trabalhadores, que os trabalhadores não tinham no mercado desregulado e sem a intervenção. Por exemplo, salário-desemprego. O salário-desemprego nada mais é do que uma ajuda ao trabalhador que perdeu o seu emprego. Não tinham mais de 12 milhões de desempregados com a crise? Tinham. Então, esse cara tem culpa que a sua empresa faliu, que os negócios não deram certo? Ele não tem culpa. Aconteceu, né? Mas ele tem que ser amparado pelo governo. Por quê? Esse sujeito que perdeu o emprego, ele paga impostos, ele ajuda no desenvolvimento da sociedade. Ele está cumprindo o seu papel. Então, nada mais justo que o Estado intervenha na economia, ajudando ele quando ele mais precisa, dando um salário-desemprego, né? E foi isso que Roosevelt e Keynes implantaram nesse momento nos Estados Unidos. Ou seja, vamos colocar muitas pessoas para trabalhar. Se essas pessoas perderam o emprego, agora é a hora do governo agir, dando empregos para essas pessoas. Existia até um ditado muito comum nessa época, que o Keynes dizia que, lógico, é uma metáfora, uma brincadeira, né? Não levem ao pé da letra, mas isso dá um pouco a dimensão do estrago que a crise de 1929 produziu. Lembrem, a crise de 1929 foi a maior crise da economia estadunidense e, de certo modo, mundial até esse momento. Guardem essa informação que já retomaremos ela. Então, existia um ditado muito comum que o Keynes dizia: agora é a hora de nós
pagarmos as pessoas para cavar um buraco e pagarmos outra pessoa para tapar o buraco. Ou seja, para essas pessoas não ficarem sem emprego. Então o governo tem que pagar pessoas, nem que seja para fazer um buraco sem utilidade nenhuma e pagar alguém para ir lá fechar, tampar esse buraco, fechar ele também. Porque essa é a forma de intervir na economia. Falar, não, ó, cuidado, nós temos que ajeitar esse preço, nós temos que controlar isso, porque senão vai acontecer alguma besteira lá no futuro, né? Então essa intervenção foi chamada de New Deal, ou Novo Acordo. Esse tratado, esse acordo que o Roosevelt e o Keynes criaram para intervir na economia, criando empregos, dando salário e desemprego para milhões de trabalhadores, foi chamado então de New Deal, ou Novo Acordo. Esse novo acordo, então, foi essa proposta que o presidente estadunidense e o seu economista, o seu braço direito, criaram para tirar os Estados Unidos da crise. Ou seja, a gente tem que fazer a economia girar. Já que lá no passado teve uma superprodução e essa produção não foi vendida, o que ocasionou a ruína, a quebra de empresas, a desvalorização dos produtos, agora o governo tem que entrar e ajudar de alguma maneira. E ele ajudou dando emprego para as pessoas. Talvez os Estados Unidos não precisassem de tantas novas rodovias, tantas barragens, usinas nessa época. Mas ele, digamos, ele se obrigou a fazer isso para tirar os Estados Unidos do buraco, né? Para tirar os Estados Unidos da crise, tá? Então, esse New Deal, esse novo acordo, foi essa proposta que o presidente Roosevelt, junto com o Keynes, implantaram, né? De intervir na economia. E em alguns preços, o Estado tem que intervir, ele tem que falar, não, vamos deixar a indústria não vai aumentar esse preço porque as pessoas vão ter dificuldade. Alguns setores estratégicos da economia, os Estados Unidos começou a intervir. Antes, o mercado colocava o preço que queria. Vou vender tal coisa por tal preço, vou produzir isso, produzir aquilo. Agora o Estado falou, não, calma, nós temos um papel importante. Se o governo não intervir, com o tempo, pode haver novas crises, né? E lembrem, eu falei alguns minutos atrás que essa tinha sido a grande crise da economia mundial até 1929. Depois disso, outras crises vieram. E essa nova crise que vivemos, essa crise sanitária do Covid-19, quais foram uma das primeiras medidas que muitos países fizeram para conter a crise? Por um lado, no lado da saúde, então você tem que fazer o isolamento social, o distanciamento, fazer hospitais de campanha, como no Brasil, você tem que comprar máscaras, você tem que equipar os hospitais, os médicos, enfermeiros e assim por diante. Esse é o lado da saúde. E o lado da economia, que as pessoas não vão poder trabalhar? Qual foi a grande medida econômica que os países fizeram? Estados Unidos, países europeus, asiáticos e o Brasil também. Injetar dinheiro para ajudar as pessoas que não vão poder trabalhar, injetar dinheiro na economia preservando empregos, ou seja, dando empréstimos e auxiliando financeiramente grandes indústrias, grandes empresas. Ou seja, por que o governo brasileiro, após a pressão de deputados, de governos, para conceder aquele auxílio de R$600 e 3 parcelas? Por quê? Porque você tem que ajudar essa pessoa. Essa pessoa não está em casa porque ela quer. Ela foi afetada por uma pandemia. Então ela precisa ser amparada, porque essa pessoa paga impostos, ela contribui com o desenvolvimento da sociedade. Então ela tem que ser ajudada. Nos Estados Unidos, no início da pandemia, os Estados Unidos o governo americano enviava
para os seus cidadãos um cheque no valor de 1.200 dólares no correio para cada pessoa, que comprovasse que não estava podendo trabalhar, que estava desempregado ou foi extremamente afetado pela pandemia. Os Estados Unidos fez um investimento trilionário para proteger o seu país contra a crise que o Covid ia trazer. Ou seja, então, os Estados Unidos e os seus governantes, né, provavelmente lembraram, opa, peraí, a gente não pode deixar a sociedade à margem dessa ameaça que é o Covid. Nós temos que investir, proteger as pessoas e proteger as empresas, as indústrias e o comércio, como Keynes e Roosevelt fizeram depois da crise de 1929, né? Então, quando a gente fala no New Deal, no novo acordo para superar a crise de 1929, eu lembro muito agora da nossa situação atual. Olha só como o passado e o presente dialogam, um influencia no outro, sabe? Eu não quero dizer aqui que o passado ensina, porque isso dentro da história é uma grande polêmica, né? E muitas vezes a gente não aprende com o passado, como o próprio presente nos mostra com as atuais manifestações fascistas, extremistas, pedindo ditadura, né? Mas em alguns momentos a gente tem que lembrar o que aconteceu no passado para não evitar novos erros, né? E hoje, quando começaram, hoje que eu digo nesses 3 meses de confinamento e 3 meses dessa nova realidade, quando os governos de vários países começaram a investir o dinheiro do governo, o dinheiro que é do povo, que é oriundo dos nossos impostos, mas digamos está no caixa forte, né, no tesouro nacional dos governos. Quando eles começaram a investir para proteger empregos, proteger as pessoas com auxílios, isso me lembra muito a crise de 1929. Olha como uma coisa, então, esse passado, ele se aproxima do presente, né? Como tem conexões esse passado e esse presente, beleza? Então, nos próximos vídeos, começaremos a tratar de um assunto que tem muita relação e acontece ao mesmo tempo que essa crise de 1929, com os desdobramentos dessa crise, que é a ascensão dos regimes nazifascistas. Palavras muito atuais também. Nós vamos voltar lá atrás, na década de 20, na década de 30, para saber como esses movimentos surgiram. Beleza? Obrigado, até mais, passem bem. Tchau, tchau.